Olá, galera do bem. Hoje é o dia do nosso bate-papo, quarta-feira, às 21 horas, é o nosso dia, né? Vamos falar de ET? Vamos? Eu não vi a hora que chegava hoje só para falar de ET. Claro que comigo, a minha amicíssima aqui, mais do que ufóloga, mais do que pesquisadora, aliás, uma das melhores ufólogas do país, Ângela de Pascoal, linda. Gratidão, Lu, pelo teu carinho, e você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira, eu te admiro muito, sei que você tem um trabalho seríssimo. Muito. Estamos falando muito sério sobre esse assunto. Muito, né? E hoje nós vamos passar um monte de vídeos aí para nossa galera do bem curtir, prestar muita atenção. E a galera gosta do assunto. Gosta e gosta muito, é mais de 1 milhão, 2 milhões de acesso em cada vídeo nosso. De acesso, então, e a gente precisa agradecer os evangélicos todos estão vendo. Estão compartilhando, né? Então, diz que eles colocam no telão e ficam discutindo nas igrejas. É verdade, olha que bacana, né? Isso significa que está havendo uma abertura para esse assunto, né? Lógico, já estava na hora, até né? Porque não é religião, é ciência, e os evangélicos sabem disso, né? Então vamos falar de ET, tá? Vamos falar de lá. ET. Ângela, pelo que vimos, os governos estão se preparando para um contato. É isso? O que você me fala sobre isso? É verdade, os governos mundiais estão se preparando para um contato já há algum tempo, até para saber como comunicar as massas, né? E por que disso? Porque precisa ter uma preparação, porque de repente, imagina só o pânico que não vai ser se aparecer um disco voador, tipo, né, Jornada nas Estrelas, em cima da cabeça da gente aqui. O povo vai entrar em pânico. Na realidade, os governos sabem que eles não são, eles não querem, eles são pacíficos, que eles vão ter uma relação linear com a nossa humanidade. Os governos sabem disso. E, de fato, até temem um pouco a questão de perda do poder, né? Entendi. Que isso vai causar um transtorno, né, a nível de poder, porque como é que vão ficar os líderes das igrejas, por exemplo? Pois é, então, os governos sabem disso. Os governos, os religiosos, né, eles sabem disso, que isso vai causar um transtorno porque vai mudar a nossa visão nessas questões filosóficas e religiosas, sem dúvida nenhuma. São seres que têm um conhecimento de ciência extremamente avançado e que vão realmente, vai ser mais ou menos, sabe como, Lu? Quando os índios chegaram, quando os portugueses chegaram no Brasil em relação aos índios. Entendi. Então vai agora, Angela, quase todos os governos do mundo já assumiram. Quais os países que faltam assumir, que está nessa agonia? Porque é agonia, né? Faltam alguns, né? A maioria dos países de primeiro mundo, com exceção dos Estados Unidos, que está já começando a abrir, né? Já assumiram praticamente, até porque os governos sabem, eles têm contato com seres alienígenas. Isso não é novidade. O próprio presidente Truman nos Estados Unidos, existem vídeos, né, no YouTube que as pessoas podem ver a respeito disso. Se você me permite chamar um vídeo... Vamos lá? De OVNIs na Alemanha. Vamos ver aí o que está acontecendo na Alemanha. Vamos, galera. Presta atenção, hein? Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos e tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética, através do ministro de Defesa soviético. Estas imagens foram gravadas da cabine de um jato, prestes a interceptar 2 alvos desconhecidos. Aqui, vemos nitidamente 2 alvos voando bem devagar. Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais, e nem outra aeronave que conhecemos. Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial. Esta cena foi filmada de um MiG-25 Foxbat, arquivo cedido pelo governo soviético, mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente. O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens, e não é identificado. O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens. Vemos aqui o avião americano, na mesma altitude que a câmera. Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16 surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória. Como todas as evidências observadas sobre OVNIs são controversas, pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem. E quanto mais espetacular a notícia,
mais profunda é a verificação. Fui oficial da inteligência do Exército por mais de 30 anos. Meu filho faz parte da Força Aérea Russa. Com certeza, em muitas ocasiões, a Força Aérea e a Marinha interceptaram naves que pensávamos que fossem de outros países, mas não eram aviões como os que conhecemos e não pertenciam a nenhuma nação da Terra. Não é mais novidade o fato de termos OVNIs voando sobre nós. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós, até 4 metros de distância. Mas os aviões que possuímos são incapazes de alcançá-los. Nossa, é impressionante, né? E tinha um participante do governo russo que está fazendo esse depoimento. Na realidade, essas imagens, explica esse vídeo para nós. Essas imagens foram cedidas, né, pelo governo russo, até porque a ufologia na Rússia é extremamente aberta, estudada, pesquisada, e eles vieram a público já. Aliás, foi um dos primeiros países que vem oficializando a ufologia, mostrando o que eles já captaram, mostrando que eles já decodificaram algumas raças. Tanto que eles têm um livro chamado As Raças Alienígenas que foram decodificadas pela KGB, né, que são inúmeras. Então, assim, a Rússia tem essa abertura, né? O que aconteceu aí é assim, o MiG estava com a câmera filmando em volta do avião e pegou um OVNI. E eles sabem que são objetos que veio de fora. O governo russo tem essa noção porque ele já tem contato. Que é o que esse oficial falou, ele trabalhou 200 anos e nada que pudesse identificar com alguma coisa do próprio país, né? Na realidade, os russos já tiveram contato com os seres, né? Eles sabem, não só os russos, como os americanos, só que isso está num nível... Os italianos. Italianos, temos aí ouvido da Itália também, de um OVNI muito próximo, eles sabem disso. Na realidade, isso é o tipo de informação que está sendo aberta agora, porque aproxima-se civilizações inteligentes que vão estreitar os laços com a raça humana, né? Com certeza é isso. Para o Papa virar público. Aliás, tem um outro vídeo do Vaticano. Nós vamos passar já. Eu quero saber, na sua opinião, por que, Ângela, essa demora? Por que essa demora para avisar a população? Qual é o medo que eles têm, na sua opinião? O que é? Olha, no meu ponto de vista de pesquisadora, eu acho que o medo é de perder o poder temporal. Porque a chegada de seres mais evoluídos pode realmente dar um upgrade na raça humana. O ser humano pode vir saber de verdades que estão escondidas, porque nós sabemos, o planeta Terra é feito, tanto na religião quanto na ciência, feito uma coxa de retalho, cada um tem um pedacinho da verdade. E talvez esses seres venham trazer realmente qual é a grande verdade. E o quanto nós estamos distantes dessa grande verdade. Porque se eles fossem bélicos, como os governos, os filmes querem nos mostrar, eles já teriam reduzido o planeta Terra a nada. Não é verdade, Lu? É verdade. E qual a história da humanidade que isso ocorreu? Nunca, né? Agora, Ângela, você como uma das maiores ufólogas do país, você acha que existe alguma civilização que nos protege? Certamente que sim. É verdade? É verdade, existe. Existe sim, eu vou trazer no próximo programa e vou provar que isso é verdade. Algo que também existe na Rússia, que aconteceu em 1961, mas eu vou deixar como ponto de interrogação. Mas existe civilizações que nos protegem sim. Uma delas são os arquiturianos, os Kairans, os felinos e os Essassanes, que são os nossos descendentes e que serão os primeiros a serem apresentados. Descreve um pouquinho para mim essas civilizações que você... Usou o quê? Os Kairans. Como é que eles são? Eles são considerados os homens-pássaros, tinham contato com as tribos indígenas dos Estados Unidos, eles têm aparência meio humana, meio de pássaro. São extremamente evoluídos. São ETs também? São ETs. Eles voam? Eles voam. Eles têm asas, mas eles quase não fazem mais contato com a raça humana. Por quê? Porque eles viram que o ser humano passou a ser um grande predador.
e eles são extremamente evoluídos, eles são seres extremamente evoluídos, então eles se afastaram e deixaram que o ser humano crescesse um pouco para poder ter esse intercâmbio cultural, consciencial, Entendi. etc. Esse, como que chama esse aí? Esses são os Kairans. Kairans, isso é um tipo de civilização. Tipo de civilização. A gente não tem noção onde que eles ficam, né? Sim, eles estão em outro universo, né? Mas, assim, são seres extremamente evoluídos. Eles estão demonstrados em várias estatuetas que tem pelo mundo, vários epígrafes que tem no Egito, sabe? Eles têm demonstração desses seres com um bico, eles são diferenciados, eles são muito diferentes. Entendi. Nós nos assustaríamos, sem dúvida nenhuma, ao contratar um deles. Um deles, é. Um deles. Esses são os Kairans, né? Não vamos esquecer. Os Kairans. A outra... Arcturianos, são seres já... Arcturianos. São seres que já são uma consciência que vivem em universos paralelos e eles protegem a Terra. Dizem, né, os metafísicos, que essa civilização arcturiana, eles têm os dos maiores naves de proteção, porque eles protegem a raça humana justamente porque eles sabem que a raça humana ainda é uma raça infantil, infantilizada, e que ainda não tem essa condição de fazer um contato com outras civilizações, até porque pode criar um conflito. E fisicamente, como é que eles são? Eles são altos, eles têm o cabelo palha, da metade da cabeça para cá, são muito bonitos, os olhos grandes, bem mongol, extremamente esguios e são muito bondosos. Lembra um pouquinho o ser humano aqui? Lembra o ser humano, sim. Lembra? Esses são os arcturianos. Então nós falamos dos... Kairans, dos arcturianos. Os arcturianos. Agora vamos falar dos Essassanis. Essassanis são seres que são nossos parentes genéticos, inclusive. Eles serão os primeiros seres a ser apresentados para a raça humana. O próprio Vaticano está preparando isso. São eles que virão? São eles que virão. E como que eles são pequenos, fisicamente? São pequenos. 1,40 m, 1,50 m, mais ou menos. Até 1,60 m, vamos dizer, pelo que pesquisei. E eles são brancos muito claros, e olhos azuis ou esverdeados. Dizem que alguns, eu não sei, mas que alguns têm olhos assim, cor-de-rosa. Mas a cabeça deles é um pouco maior. Eles são pequeninos e tem mais ou menos o mesmo nível evolutivo, um pouquinho acima do que o nosso. E a aparência é mais ou menos como a gente são também. São pequeninos. Entendi. Menores. Antes de falar do próximo, e aquele que apareceu no Vaticano pro Papa João XXIII, lembra? Então, aquele... Lembra do vídeo, sim, né? do vídeo. Aquele é um ser, no meu ponto de vista, ou das Pleiades, né? Ou intraterreno, porque os intraterrenos também são loiros, altos, muito altos. E era bonito isso. Muito lindo, muito lindo. Nada que assustasse. Eles conseguem serem seres multidimensionais, eles atravessam de um universo para outro com muita facilidade. Entendi. Ele pode ser um intraterreno, mas pode também não ser. Pode ser um pleiadiano, pode ser um ser de Órion, mas assim, teve um contato extremamente pacífico com o João XXIII. Mas todos os ETs não são intraterrenos? Não. Tem seres que são de fora mesmo do nosso sistema, da nossa galáxia, e hoje já está provado que existem outros planetas com a mesma possibilidade que a Terra. Né? Marte, inclusive, foi demonstrado que já tem água. Se tem água, é porque tem vida. Talvez vida intraterrena também, né? Falando nisso, antes de você falar da próxima raça, é que você falou e me lembrou de Marte, que tem água, e eu vi uma foto que tem um urso na foto. Quer dizer, eu também não sei se é um urso ou se é uma pedra em forma de urso, mas que o cientista diz que é um urso polar. Um animal polar, né? E o que você me diz disso? Então, eu acho que tem que ser pesquisado, né? Porque, assim, claro que no solo de Marte, eu acredito através do que eu tenho visto das pesquisas, que exista alguma coisa diferente e que eu, particularmente, penso que existe uma civilização intraterrena em Marte. Eu penso, pelo que foi encontrado no solo marciano, já pelo próprio Curiosity, né, pela sonda Curiosity. E como é que ele chama? O FON, que esteve lá Eric von Däniken. E viu... O Eric von Däniken. Não foi que viu o desenho do astronauta, ou uma nave? Na realidade, o Eric von Däniken, ele contou isso em off, né, que numa das escavações para o Egito, que ele não iria falar isso em público, que uma das múmias de um faraó
tinha encontrado junto o esqueleto de um ser extraterrestre. Ah, entendi. Agora, por que ele não queria falar isso em público? Então, porque assim, ainda o que ele disse? Ele falou assim, eu não posso falar isso em público porque, por exemplo, o que ele mostrou no congresso quando eu estive lá foi imagens de quimeras, do centauro que foi encontrado esqueletos, né, em uma das cidades que estava soterrada pela areia, na arqueologia, e que os cientistas não têm como explicar como que foram feitos, ou seja, como explicar que eles são seres mistos, de humanos com animais. E isso foi encontrado, ele mostrou no congresso, tanto que o congresso dele é fechado. Então ele falou assim, isso eu não posso mostrar numa mídia, porque a ciência vai me rebater. Isso foi encontrado, a ciência sabe que foi encontrado. Inclusive está em posse da NASA, essas coisas que foram encontradas. Tudo, né? Mas como falar? Os cientistas não podem vir a público porque tem medo de perder a credibilidade, justamente porque não sabe explicar como que foi feita aquela mistura. E o que a ciência não explica, ela nega. O que o governo não controla, ele também nega, que é a questão dos discos voadores. Entendi. Ângela, qual é a próxima raça de civilização que nos protege? Bom, tem mais os pleiadianos também, são seres que nos protegem. Pleiadianos. Pleiadianos são os... Eles são os loiros, são os nórdicos. Dizem, né, eu não sei se é verdade, mas dizem que existe um ser chamado Astar Sheran, que ele protege o planeta Terra, ele salvaguarda o planeta Terra com uma frota interestelar. Isso fala-se na questão metafísica, nas pessoas que canalizam mensagens. Mas eu, especificamente, eu não posso confirmar. Mas é muito comum, no meio metafísico, falar desse ser. Do Astar Sheran, que é um loiro bonito pra caramba, entendeu? São os bonitos. São os bonitos. E normalmente eles são claros. Eles são claros. Entendi. Geralmente loiro, alto, com uns 2 metros, 2,30 metros de altura. Nossa, que lindo! São lindos. Galerinha, tá gostoso, né? A gente adora falar de ET, tá? A gente vai continuar falando de ET, tá bom? Espera um pouquinho que a gente já volta. Só um tiquinho, tá? Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. Te remete à palavra Disney. No meu programa, utilizamos tais ferramentas para que você atinja os seus sonhos através dos seus talentos pessoais. Lide bem com a vida, indo e vindo através das batidas do coração. Nos encontramos aqui. Olá, meu nome é Tatiades, eu sou psicanalista e eu quero convidar todos vocês a assistir o meu programa Freud Explica, onde eu converso sobre saúde mental e comportamento humano. E é o único programa onde você vai poder ver terapias online, ok? Tá bem bacana, eu espero vocês aqui na TV Geração Z. Olá galera, eu sou Mara Bastos e apresento o programa Em Destaque e venho te fazer um convite super especial. Se você gosta de um programa diferente, divertido com seu artista preferido, seu endereço é aqui. Tudo o que acontece no universo dos famosos, o que eles fazem, o que eles usam, o que eles gostam, é comigo aqui na TV GZ. O papo aqui pega fogo, galera, vocês não têm noção, é ET o tempo inteirinho, vamos falar de ET, né? Vamos lá falar de ET. Olha, você quer fazer sua pergunta para a maravilhosa Ângela de Pascoal, uma das melhores ufólogas do Brasil? Aqui, ó, o endereço. Pode mandar sua pergunta que ela vai responder com o maior carinho, tá? E falando nisso, deixa eu atender uma
o Rodrigo Soares, do Taboão da Serra, Ângela, ele diz assim, qual é o local com mais frequência que aparecem os OVNIs? Bom, no Brasil geralmente são os interiores, né? No México, o país que mais aparece, que tem maior cobertura, inclusive, desse assunto. Não foi no México que apareceram 500 de uma vez? Foi no México e no Peru também apareceu, eu perdi essa. Inclusive, não foi notícia, é engraçado você ver, lá no México, quando acontece algo desse, é noticiado no Jornal Nacional de lá, entendeu? Foi. No Peru também é a mesma coisa. E a gente não fica sabendo disso. E estamos começando a ficar sabendo justamente pelo programa Lucimara Paris aqui. Ângela, o Marcelo Arruda, de Jundiaí, pergunta o seguinte, existem os OVNIs que vivem no centro da Terra. Como que eles se locomovem? Então, nave, né? Na realidade, eles têm uma tecnologia que, na realidade, eles passam buracos de minhoca, portais. É uma tecnologia que nós ainda não temos acesso. Com certeza, no futuro próximo, nós teremos. Mas a gente tem uma desconfiança, né? Porque lembra aquele vídeo que nós passamos, que eles entram no vulcão em erupção? Imagine, em erupção, você viu, né? Nós trouxemos aqui esse vídeo. Eu acho que isso é intraterreno, né? Intraterrenos têm uma tecnologia gigante, são seres extremamente evoluídos, né? E com certeza eles também salvaguardam o planeta Terra, sem dúvida nenhuma. E o Fábio Freire, de Cotia, ele diz assim, Ângela, os ETs estão aumentando a sua população? Se eles estão aumentando, deve aumentar, eu penso que sim, até porque o ser humano, existem vários humanos que são híbridos deles, né? Com certeza. São como nós, eles não são, esses que vão fazer o contato são meio parecidos conosco, viu? Escuta, vamos passar mais um vídeo, Angela? Vamos passar o da Itália? Não, presta atenção aí no da Itália, presta atenção. Vamos lá, Eduardo. Notícia do Jornal Nacional da Itália. Manda, Eduardo. E não se esqueça, hein? Me sigam, @Lucimara Paris. Me sigam no Instagram. Ed ora nel prossimo servizio un documento davvero eccezionale, le immagini di un UFO avvistato nei cieli del Vajont tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Secondo il gruppo ufologo veneto si tratta del miglior filmato sull'argomento al mondo. Il filmato risale al 2003 e secondo gli ufologi è stato girato da un ignoto videoamatore in Valcellina, in località Ponte Giulio a Montereale di Vajont, in provincia di Pordenone, e recapitato, sempre in forma anonima, ad Antonio Chiumiento, esperto di porcia, in un pacchetto con su scritto "Ho paura". Prima di essere divulgato è stato analizzato da ingegneri e esperti di montaggio video. Il loro parere finale è che non si tratti di una sovrapposizione elettronica di immagini. Io dico che secondo la ricerca che ho fatto io non è un montaggio per i due motivi che si vedono quando io fermo l'immagine e affibbio a quell'immagine delle foto precedentemente scattate. E si vede che gli oggetti nel primo caso sono della stessa famiglia, nel secondo caso tutti e due usano gli ammortizzatori per poter non stare a foglia morta come si dice, ma stare orizzontalmente ritti, ecco. Lei ha detto non è neanche un mezzo militare allora evoluto. A chi può appartenere questo oggetto volante? Beh, l'impressione che ho io, siccome assomiglia molto ai dischi volanti ripresi da Edward Billy Meyer, che è un contrattista svizzero, lui riprendeva gli abitanti delle Pleiadi. Potrebbero essere i pleiadiani. La sequenza filmata, girata di giorno, senza rumori di fondo, è indubbiamente molto suggestiva. Il disco, che ricorda molto quelli visti nelle serie televisive degli anni 70-80, sta a una probabile altezza di 7-8 metri, sembra esplorare la zona, poi scompare nel cielo a una velocità che è stata stimata in 20.000 km/h. Che cosa ci lascia la visione di questo filmato? Se realmente loro da pianeti diversi dal nostro hanno avuto la tecnologia per arrivare fino a noi, se volessero conquistare la Terra l'avrebbero fatto. Loro sostengono che sono preoccupati del degrado che noi uomini abbiamo imposto al nostro pianeta e quindi loro tentano e tenteranno e salveranno il pianeta anche contro di noi stessi. Diciamo dei fratelli maggiori che ci vogliono bene. Adesso una piccola pausa pubblicitaria. Fantástico, Ângela, fantástico. Então, explica esse vídeo pra gente. Na realidade, apareceu um OVNI. Eu, particularmente, se eu visse esse vídeo, eu já ia achar que era montagem, porque foi muito
muito próximo. Mas é um ufólogo renomado da Itália que está dizendo que foi analisado o vídeo que não é. Não, e é Ele bom lembrar a nossa galera do bem que todos os vídeos que nós passamos aqui são todos cientificamente comprovados, são sérios, nada de montagem. Na realidade, eu particularmente, se eu visse de primeira mão esse vídeo, eu já ia achar que, justamente pela nitidez. Só que esse ufólogo da Itália, ele provou que não é montagem. Então eles mostraram no Jornal Nacional Italiano. Então, as coisas estão acontecendo, né? Depende muito se você quer saber ou se você não quer saber. As coisas às vezes estão aqui no nosso nariz e a gente não enxerga. Falando em nosso nariz, é verdade que existem ETs que se transformam em seres humanos? Como é que é isso? São shapeshifters. Como é que é? Shapeshifters. Shapeshifters. É uma civilização que tem um conhecimento, né? Um conhecimento grande da questão de holograma. Ele sabe que a gente está num universo que é um holograma e ele sabe manipular esse holograma. Então, nós olhamos para eles e eles são seres humanos como nós. Às vezes eles, já tem até alguns vídeos aí no YouTube que eles perdem um pouco o pé desse holograma e eles aparecem como eles são. Entendi. Mas pra gente é difícil identificar? Na realidade é um pouco difícil. Tudo difícil pra gente? A gente não consegue? A gente não presta muita atenção, mas existem algumas diferenças. Como os híbridos também. Como saber que tem um ET do meu lado? Bom, o que ele poderia conversar comigo, um ET do meu lado, Angela? Bom, primeiro, ele estaria pesquisando toda a raça humana, né, para ver como que eles podem ter um contato mais amplo e no que beneficiaria a eles também, porque precisa ter uma troca mútua, né? Precisa ter essa troca mútua, não é só são bonzinhos que só querem fazer o bem. Existe um interesse mútuo aí, né, deles terem esse contato. Mas a gente não consegue perceber, né? Eu vou ficar que nem tonta, conversando e... se você vê um ET, na realidade, assim, para que você consiga enxergar, ele precisa ter algumas diferenças básicas, né? Por exemplo, o olhar retilíneo. Os olhos como se fossem olhos... então, existem seres que dizem, né? Que são pessoas que são híbridas deles e que tem essa diferença. Né? E tem algumas possibilidades parapsíquicas bem alteradas, né? Parapsíquicas esses híbridos, então, estão entre nós? Estão, por exemplo, as crianças superdotadas de hoje. É esquisito? São crianças que com 2, 3 anos estão lendo, já sabem mexer com... tem um exemplo de um híbrido muito famoso, né? Que é o Boriska, que é russo. Com 4 anos de idade ele chegou para a mãe dele... sabendo falar várias línguas, dizendo: mãe, eu vim de Marte. E a mãe dele começou a pesquisar. Hoje, o Boris, que ele trabalha como consultor da NASA, ele está com uns 12, 13 anos, e ele trabalha com engenharia reversa de discos voadores. Então, nesse caso, ele fala que ele é uma reencarnação de um ser que veio de Marte. Mas existem seres híbridos que são misturas genéticas, e eles são diferentes. Esse, no caso, então, é um híbrido. O Boriska ele não é nada de encarnação, não sei de quem. O Boriska, na realidade, ele diz ser a reencarnação de um marciano, mas ele é muito bonito. Se vocês quiserem, coloque aí Boriska. Ele é muito bonitinho, ele é loiro, ele é da Rússia. Um menino muito inteligente, extremamente inteligente. O nível de QI dele é extremamente avançado. E assim como existem outros que não são conhecidos, mas que também atuam, né? E o que nós podemos esperar de um contato com eles? O que resta para nós? O que a gente espera? Bom, eu particularmente, eu espero o melhor. Então você pode esperar o melhor, porque a gente vai atrair semelhante atrás semelhante. Então se você ficar focado, que eles vão vir fazer o mal, etc e tal, a gente vai atrair seres que possam fazer isso. Existem os seres que também... Como existe aqui um terror, né? Existe mais terror do que gente boa. Você me pergunta, por que uma pessoa, por exemplo, encontra, com determinadas pessoas e essas pessoas fazem mal? Existe uma questão de frequência, né? De encontro também, né? Existe uma questão de frequência, de ressonância, e a gente precisa entender isso. A gente vai atrair pessoas que têm a ver com o nosso nível vibracional e consciencial. Eu também acredito nisso, mas acredito também que existem os maus, né? Existem e os maus fazem o que, os maus? Então, na realidade... Aqui a gente sabe o que eles fazem. Falar de mal, tem uma questão um pouco relativa no seguinte sentido: eles pegam seres humanos e fazem testes. O que nós fazemos com os animais? É muito relativo. Eles estão tentando ver se eles podem chegar próximo, tem uma questão de compatibilidade, até uma questão de saúde mesmo, porque eles também são seres que morrem, nem todos são eternos, né? Eles podem ter um
nível de vida um pouco mais avançado, mas concorda, nós temos alguns vírus que podem ser letais para eles, né? Entendi. Agora, o que o Eric Von te contou, foi isso que você contou pra gente ele agora? Ele também disse que os governos sabem que... ele disse que os governos do mundo inteiro sabem que esses seres estão salvaguardando o planeta Terra e que eles vão fazer contato a qualquer momento. Ele deixou isso bem claro, o Eric Von Däniken. O que ele deixou claro? Que os governos sabem e que esses seres vão fazer contato, porque eles são como se fosse uma espécie de pai da humanidade, tá. Entendeu? Agora aquela pergunta que não cala, que eu vou massacrar você a vida quando inteira, que eles né? vão chegar? Quando que eles vêm, Ângela? Olha, pelo amor de Deus. Porque sabe o que é? Quando a gente conversa sobre ETs com determinadas pessoas, eu fico com bronca, porque a primeira coisa é, mas cadê eles? Por que eu nunca vi? Você que acredita, você que fica falando, eles ficam tirando um barato da minha cara. Verdade. Aí eu quero saber quando que eles vêm, pelo amor de Deus. Uma resposta filosófica, e que eu sei que você, a internauta vai entender, você que procura, de certo encontrará aquele que te faz procurar. Se você tem interesse no assunto é porque algo se aproxima, né? Nós somos uma unidade, humanidade. Então é óbvio que nesse momento a Igreja Católica falando, governos do mundo liberando imagens, é uma preparação para que algo maior que vá acontecer a qualquer momento. E eu espero que você aí, eu sei que eu e a Lu estamos de braços abertos para esses irmãos cósmicos que vão chegar, e que a gente esteja aberto e encarando e aceitando as diferenças com passividade, com respeito, porque eu acho que o respeito é o princípio de verdade. É o princípio do mundo, né? Do mundo, Hoje lá, o segredo de Fátima, por exemplo, que todo mundo conhece, na sua opinião, tem a ver com os ETs? Totalmente. O próprio Eric Von Däniken pesquisou Fátima. É claro que a igreja vai falar que não tem, porque senão isso desmorona também os conceitos da igreja. Mas depois que o Papa assumiu que os ETs estão chegando, será que eles ainda vão falar que não tem? Então, mas tem a ver o segredo de Fátima, o que aquelas crianças viram na realidade foi um ser que teve um contato imediato e que aquele disco que tampou o sol, na realidade é um disco voador. Os governos sabem disso, mas como explicar isso para uma população que é crente nisso? Entende? Como hoje desfazer o mito? É difícil, É difícil. Mas a pessoa também é só ser um pouco inteligente, né? É só olhar para as dar uma coisas pesquisada, dar uma olhada na história e ver que sabe. Não acredita em nada, pesquisa, questiona, né, Luiz? É muito inteligente, né? E essa história aí do mar se abrindo agora com a novela Os 10 Mandamentos, que está um sucesso absoluto, né? E agora está no final, e cientistas dando explicações. O que você me fala do... Então, olha, pelo que eu episódio? sei... eu estudei um pouco sobre essas questões. Esse Moisés, ele tinha muito conhecimento, né? Ele tinha muito conhecimento de quando baixavam as marés, do que ocorria. Eu estive no Egito, teve um local que diz que ele bateu o cajado lá e o pessoal queria beber água e lá tinha água, sabe? Não, tudo bem, mas ele falava com Deus, né? Então, seria com Deus mesmo que ele falava ou seria com um ser que veio de fora? Porque a Arca da Aliança, por exemplo, as pessoas que chegavam perto morriam eletrocutadas pela pesquisa. Será que era Deus que ele falava mesmo? Ou era com um ser que se dizia, ou ele achou que era Deus? Porque a história que Eric Von Däniken mostra, que foi encontrado nos livros, né, de Elias, que Elias teve um relacionamento de 49 anos, não é nada disso que mostram nas religiões, Lu. O próprio Eric fala que houve uma confusão. Não é que foi por mal, mas houve uma confusão. Que o dia que isso fosse revelado, muitas religiões cairiam por terra. Mas a gente acha que, assim, pelo que a gente vê, pelo que está na Bíblia, é uma força maior do que a força que comandava o Egito. Com certeza. E ele provou isso através das 10 pragas, cada uma mostrando que ele era maior do que um cordeiro, que ele era maior do que uma rã. Sim, ele mostrava isso. Sem dúvida. Eles estavam falando de Yahvé na época. E Yahvé, tanto ele é chamado Senhor dos Exércitos, né? Então, mas dizem que ele é um ser que é de outra localidade. Mas isso pode ser um tema para o próximo programa. Traga alguém que saiba falar com profundidade sobre esse assunto. Porque nós estamos chegando no final, mas você vê que como passa Acaba rápido, né, Lu? A gente quer falar de ET e passa rápido, mas logo a gente volta, né, Angela? Com certeza. Obrigada pela presença. Gratidão, você é uma fofa, viu? Adoro. Sabe que eu te amo, né? E eu também. Tenho certeza que é recíproco. E a gente vai se despedindo aqui com a direção do Alexandre Polese, a produção do Alexandre Vitorino e na nossa técnica, cuidando do nosso programa, o Eduardo.
Ele é libanês, Eduardo, não é chique? Muito chique, né? Não esqueçam, me sigam no Instagram, @LuciMaraParisi, e na quarta-feira estarei aqui com vocês para um bate-papo bem gostoso e bem agradável. Até lá!